Uma boa tarde para você que está com a gente na sintonia da Rádio Cultura Brasil em 77,9 na FM, você também que nos ouve pelo aplicativo Cultura Play e você que também está nos assistindo na TV aberta no canal digital 2.5. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das vozes marcantes da nova cena musical brasileira. Ela é Mari Jasca, dona de uma trajetória de mais de uma década, e no final do ano passado ela lançou um álbum delicioso com o nome Disparada, um trabalho pop e original que traz influências do forró, do bolero, flamenco, funk carioca, jazz, entre outros ritmos. E amanhã ela se junta ao acordeonista Bebê Kramer para um show na casa de Francisca, que conta com as participações luxuosas de Mônica Salmazo e de Agnes Nunes. Seja muito bem-vinda, Mari Jasca, ao Galeria. Fabi, que convite tão lindo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por abrir esse espaço para falar de música, falar do meu disco, falar desse show. Estou muito feliz. Eu que estou feliz porque eu gostei demais do seu trabalho. E olha, e em um mundo, Mari, onde a atenção é disputada a cada segundo com um monte de gente capturada nas telas, um álbum de 12 faixas, né, que te conquista do início ao fim, para mim é um presente raro. Presente para mim escutar isso, pelo amor de Deus. E o Disparada é assim, uma delícia de álbum, do começo ao fim. Aí eu quero que você me conte como você chegou nesse resultado tão singular, com essa mistura toda de sonoridade. Olha, o Disparada é uma mistureba do que eu sou até hoje. Foram anos compondo coisas de diferentes universos, né? Eu acho que eu misturo... meu pai é argentino, eu cresci em Búzios, que é uma cidade cheia de argentino, então eu misturo muito essa coisa latina com o forró, que é uma linguagem que está muito presente na minha vida há muito tempo. Eu tive muitas bandas de forró, ainda tenho bandas muito importantes na minha vida, então uma linguagem muito presente, junto com outras grandes loucuras que eu fui por aí estudando, fazendo, trabalhando. E ele foi um álbum que foi se construindo meio de fragmentos das minhas histórias, andando pelo mundo. Não teve uma linha de pensamento. O pensamento total veio depois. E também tem uma coisa muito singular desse álbum, que era o primeiro álbum de todo mundo. Eu me juntei com 2 amigos produtores musicais que nunca tinham feito um álbum inteiro para outra pessoa. Tá. E são 2 grandes parceiros e a gente falou, vamos aprender junto, vamos nessa. E a gente foram muitos encontros, então até achar, não foi um processo industrial, a gente tinha um home studio, R$2 e um sonho, e a gente foi fazendo tudo muito artesanalmente, com pouquíssima grana, né? Foi de financiamento coletivo, então chamando amigos, grandes músicos, né? Eu acho que nesses 12 anos que eu tô trabalhando com música, eu fiz amizades musicais muito... e de vida, assim, né? A música me deu presentes enormes de conhecer pessoas que são, além de super musicais incríveis, pessoas muito generosas. Então foi um álbum feito a muitas mãos, muito coletivamente e com muito carinho. E muita loucura também, né? Porque lançar o primeiro álbum, depois de um tantão de trabalhos, você fica crítica, é uma coisa, vai, volta, Sim, faz, desfaz. É a expectativa, né? Quanto tempo de produção, Mari, com esse trabalho? Mulher. Foram várias camadas de produção, porque eu comecei a fazer antes da pandemia, assim. Tá. Só que aí não deu muito certo. Aí eu me juntei com esses 2 amigos e aí, desde que a gente se juntou, 1 ano e pouco de produção. Porque eu fico muito intrigada com a sonoridade. Esse álbum realmente me intrigou, porque por isso que eu te pergunto, né? Como foi feito? Quais instrumentos foram usados? Foi tudo num processo no computador? Porque ele é um álbum que é muito interessante, muitas músicas que eu até gosto de escutar no loop, ela vai, depois ela vira. Aí depois, quando você acha que já tá tudo bem, ela vira de novo e volta. Então, realmente foi muito bem produzido, né? Poxa. Então, me conta... Aí, Dudu Rezende, Pedro Botafogo. Eu quero que você me conte assim, quais instrumentos foram usados, se foi algo... Como foi feito? A gente misturou a coisa orgânica com a coisa eletrônica. Era uma
tentativa desde o começo, assim, da gente trazer o pop através dos elementos mais eletrônicos, os synths e tudo mais, misturando com as coisas acústicas da minha vivência, né? Eu tinha acabado de lançar um álbum que é só charango e voz, chamado Doce de Leite. Eu tenho um tio que é charanguista, então é um instrumento muito importante na minha formação. Eu sou violonista, né? Eu toco violão modestamente, mas me acompanho. Então, violão, charango são as cordas, especialmente desse universo mais latino, são muito importantes na minha formação. Tive um professor, poucas aulas, mas um professor de uma importância enorme na minha vida, chama Sérgio Valdeios, também um grande violonista peruano. Então, tem muita corda nesse universo latino. E mesmo os beats foram feitos... pouca coisa é realmente de computador. A gente foi capturando os sons, foi bem minucioso assim, nesse processo. A gente gravava uma coisa e transformava depois para chegar numa sonoridade mais forte, mais agressiva às vezes, né? Que o acústico não tem e que no mercado hoje em dia, e essa sonoridade que circula aí é muito interessante também você ter a tecnologia para poder transformar sons e mudar o ambiente, né? Então, de repente, você está gravando um carrom, mas aí você puxa lá um filtro, um médium, não sei o quê, e vira uma outra coisa, puxa um gravão e uou! E, enfim, aí tem essa mistura do acústico com a parte mais... E vocês usaram alguma referência mesmo musical contemporânea? Um monte. Quem um que monte você, de assim, referência. Caliutes, exatamente. Você botou lá, né? Eu botei lá no release e Caliutes é uma super referência, porque ela realmente consegue misturar essa coisa de uma latinidade antiga, até retrô, com uma sonoridade muito dela, muito atual, muito original. Então, tem um negócio lo-fi junto com um negócio high-tech. Caliutes é demais, canta. Ela era trompetista, né? Então, vejo um caminho também um pouco parecido de uma mulher instrumentista que vai e vira uma cantora pop. Então, vem de um outro lugar. E também tudo é possível, né? Se relacionar com esse universo mais pop e tudo mais. Sem esse preconceito dessa barreira, né? Porque muitas vezes quando você está num ambiente menos pop, um ambiente mais... E nem erudito, né? Porque o popular, às vezes, é muito sofisticado e as pessoas têm um nariz em pé, assim. Então, essa coisa de quebrar as barreiras, né? Sair de um universo e também se comunicar, querer se comunicar com as pessoas. Tem esse desejo no Disparada, né? Você falou um álbum pop. É um desejo de ser acessível. Sim, sim. Então vamos pra gente, né? Vamos ouvir a música na íntegra pra gente sentir, então, essa vibe do Disparada. Pra começar, então, o Marcelinho, nosso DJ, solta o som. Quando eu subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho. Chego aí suada, mas nunca cansada, que a vontade de você vai embrasando meu caminho. Quando eu subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho. Chego aí suada, mas nunca cansada, vontade de você vai embrasando meu caminho. E quando eu vou chegando na sua porta, eu sinto vindo nessa hora um frio na barriga. Me alegro porque sinto que tô vivo e o sangue corre pelas veias. Me faz querer te dar, querer te dar, querer te dar, querer te dar, dar todo esse chamego, todo esse carinho. E ouvir aquele verso tão bonito que tu fez naquele dia, eu adoro relembrar. Quando eu subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho. Chego aí suada, mas nunca cansada, que a vontade de você vai embrasando meu caminho. E quando eu vou chegando na sua porta, eu sinto vindo nessa hora um frio na barriga. Me alegro porque sinto que tô vivo, o
meu sangue corre pelas veias, me faz querer te dar, querer te dar, querer te dar, querer te dar, dar todo esse chamego, todo esse carinho. Eu vi naquele verso tão bonito, tu fez naquele dia. Eu adoro relembrar, só me lembrar, só posso lembrar e relembrar de todo esse chamego, todo esse carinho. Eu vi naquele verso tão bonito, tu fez naquele dia. Eu adoro relembrar. Essa foi Mari Jasca. A gente ouviu Ladeira do Castro, composição da Mari. E está nesse trabalho Disparada, que a gente hoje está falando sobre ele aqui no nosso videocast, transmitido também no canal digital, na TV aberta 2.5. Mari, amanhã tem show na Casa de Francisca, com participações luxuosas, né, Mari? Mônica Salmazo, eu achei incrível. Eu sou muito fã. E foi bom que tocou essa música agora. É. Porque a sanfona é de quem? Do Bebê Kramer. Do Bebê Kramer, tá. Meu parceiro. A gente tem esse show que a gente já deu uma rodada lá no Rio. E é um show muito especial com esse repertório latino-americano. Tem coisas brasileiras, tem coisas autorais. Mas tem esse repertório que eu não consigo cantar com mais ninguém aqui no Brasil quase, né? Com meu tio eu já fiz bastante na Alemanha, assim. Mas o Bebê é um músico muito especial. Realmente tem que falar isso, porque é um dos músicos que mais me emociona, assim, no mundo. E esse show vem... Bom, para quem gosta desse repertório latino-americano, ele é gaúcho, né? Então ele é bem fronteiriço. É um show de fronteiras. Já é um show que me emociona muito por ele mesmo, assim. Já é uma coisa que toda vez que eu faço é uma delícia, é livre, é profundo. E agora juntar com Mônica... A Mônica é minha maior referência de cantora viva. É sério, ela é uma referência pra você, que legal. Não, eu sei toda a discografia dela de cabo a rabo, eu escutei sim. muito, sei muito. É uma mulher que me emociona profundamente como artista, como cantora e como ser humano, assim. Eu tive a chance de estar com ela uma vez só e eu ficava assim, que mulher é essa? Que meu Deus, eu chorei, assim, ficou com um pouco de vergonha de chat, assim, né? Aí eu vou disfarçar, mas eu amo a Mônica muito. Eu tô... Quando ela topou, eu mandei uma mensagem na cara de pau, aí ela topou, eu falei, meu Deus, aí eu comecei a chorar. Mandei até uma mensagem pro Eric, que tá aqui, mandei mensagem pro bebê, fiquei muito emocionada. Realmente é um sonho, assim, que eu não sei nem dimensionar. Ela é muito grande pra mim, muito especial. E amanhã vai ser a primeira vez, então, que vocês vão se encontrar, é isso? Eu encontrei ela num sarau. Tá. E aí eu fiquei assim, oi, Mônica, eu sou sua fã. Aí ela, Mari, que lindo álbum que você lançou, adorei. Ela me conhece, ela sabe meu nome. Eu fiquei muito nervosinha e feliz e surpresa. Sabe aquela coisa de chat? Eu não sou muito fã, assim, que fica boba com ninguém, mas com ela eu tenho esse negócio. E esse show amanhã realmente é um negócio dos mais especiais que aconteceu na minha vida, assim. E Agnes também, né? Agnes é um... Grande, gigante, Agnes. Agnes a gente fez um trabalho agora juntos no Prêmio da Música Brasileira. Aliás, que apresentação. Eu vi algumas coisas nas redes e tal. Foi muito especial. Uau, que legal que foi Uau, aquilo. que legal. Uau, que legal mesmo. Que bacana. E a Mônica, a Agnes é um anjo que encarnou, parece que teve um erro lá no sistema e ela encarnou aqui na Terra. Então é um negócio impressionante. A doçura, o astral, sabe, dessa mulher, a voz, é muito linda. Bom, 3 mulheres incríveis amanhã. Agora, falando em mulheres incríveis, esse álbum é um álbum muito feminino, eu posso dizer feminista, até muito empoderado, né? Do começo ao fim, né? Eu queria que você me falasse exatamente sobre isso, né? Como que o feminismo atravessa a sua vida, porque eu sinto que... Quantos anos você tem primeiro?
Ai, eu fiz 30 agora. 30 anos só. Porque é muito curioso, eu tenho uma filha de 20 e eu sinto que essa nova geração, ela já nasceu feminista. Tipo assim, a gente, né, eu atrás, a gente teve que se descobrir, entender que muitas coisas que a gente sentia e lutava feminista, saber. Fala, poxa, eu era feminista e não sabia. Agora a pessoa já sabe, né, já sabe. Então eu quero que você me fale um pouco sobre como isso atravessa a sua vida. Minha mãe foi a primeira feminista que eu conheci. Minha mãe é braba. E ela sempre falou, nunca vá depender de homem nenhum. Acho que o maior desgosto para minha mãe é se eu casar com um homem e depender dele. Vou engravidar e vou depender do meu marido. Desgosto. Minha mãe é braba, assim. Então, eu tive um grande exemplo de feminismo em casa. E o feminismo atravessa a nossa vida quando a gente começa a ser assediada, quando a gente vê nossas amigas sofrendo abusos, quando a gente está no mercado de trabalho e é sempre diminuída, sempre tem que provar. Então é até uma coisa meio chata, né? A mulher tem que estar sempre meio se provando. Ele atravessa o tempo inteiro, ele faz feridas. E esse processo de compor é muito bom, né? Porque você pega uma ferida e você vai cicatrizando, vai lambendo ela, né? Eu gosto muito de compor. Às vezes sai assim. E é uma coisa que eu tenho que compor menos sobre isso. Porque tem muitas músicas até no disco foi uma questão, porque eu tenho músicas que eu amo, assim. Eu não quero fazer um disco militudo, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tinham canções importantes que eu precisava botar. Fazia sentido no álbum. Mas o feminismo atravessa a gente porque a gente precisa, né? Sim, exato. E o álbum, ele fez parte, como eu falei, né? Eu fui compondo músicas ao longo dos anos. E ele é esse processo, assim. Então, minha construção como mulher. É isso. E eu achei muito maravilhoso você ter feito essa releitura de Sinceramente, do Sérgio Sampaio. Você falou sobre independência, né? Aprendi com a minha mãe que independência, seja ela qual for, amorosa, financeira, é muito importante. E essa música fala sobre isso, né? E o Sérgio Sampaio, como é que apareceu aí no meio do seu repertório? Ele apareceu no shuffle do Spotify. Olha só! Essa música apareceu repentinamente e foi muito importante. Eu escutei uma vez, eu falei, nossa, eu tava num namoro meio caído, eu sou muito namoradeira, né? Namoro meio mais ou menos, eu falei, nossa, eu dei play de novo, a música tem 1 minuto, né? Eu dei play de novo, falei, meu Deus, tava precisando escutar isso. Aí passou o tempo e eu conheci mais Sérgio Sampaio, quanta coisa foda que ele disse e tem pra dizer. Sim. Discurso profundo. E chegou a hora do álbum e eu falei... Tinha música pra caramba como compositora, né? Mas eu falei, quero também gravar coisas como intérprete, porque a maior parte do meu trabalho até hoje foi de intérprete. Queria que meu primeiro álbum desse esse cartãozinho de visita também. E aí foi quando eu fiquei pensando, aí eu falei, não, vamos escolher todas as músicas autorais e depois eu escolho as músicas para fechar o discurso. E acabou que todas as músicas ficaram que para fechar o discurso também foram nesse intuito um pouco da independência, do feminismo. Quer dizer, foram essas duas, né? Sinceramente, No Melhores, que são regravações. Sim, que também é maravilhoso. Eu vou falar de No Melhores também. É incrível. Mas aí surgiu assim, aí a gente ficou pensando, é uma música muito introspectiva, né? Só um violãozinho e uma voz na versão original. A gente pensou, como trazer essa música também, esse assunto, para ter uma roupagem mais atual e para ser mais escutada por uma juventude, né? Que ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está superando e que essa nova geração vem mais feminista, por um lado sim, por outro lado não, né? Por outro lado tem os red pills e tudo isso, né? Tipo, as coisas vão ficando cada vez mais radicais nas suas bolhas, né? Então, tem uma bolha que está cada vez mais feminista e avanço e esclarecimento, e tem um negócio aqui monstruoso caminhando paralelamente. Essas crianças estão indo para a escola juntas, né? É muito doido, então... Enfim... Então vamos ouvir, Sinceramente. Marcelinho, então solta o som aí, Marijasca, Sinceramente. Não há nada mais bonito
independente e poder se conquistar, sair, chegar assim tão simplesmente. Não há nada mais tranquilo do que ser o que se sente e poder amar, perder, chorar, depois ganhar assim, tão livremente. Nada mais sozinho do que ser inteligente e poder cantar, orar, errar, desafinar assim, sinceramente. Eita, ouvimos Marijasca, sinceramente, de Sérgio Sampaio. Acabou a música, a gente não viu, né, que acabou a música aqui. Ela é rapidinha. Sim, Mari, então vamos falar também da outra releitura, que essa releitura ficou maravilhosa, do Sérgio. Queria que você falasse também de No Mejores. No Mejores. Sim. E antes de falar sobre No Mejores, eu quero que você conte essa sua história com a Argentina. Você falou que seu pai é argentino, né? Uhum. Ele também foi um argentino que chegou no Brasil, se encantou com as praias e ficou lá por Búzios, casou com uma brasileira. Essa é a história. Não? É, mais ou menos. Meu pai é uma história à parte. Meu pai é um camaradinha que saiu no ensino fundamental e foi viajando de carona até Cabo Frio, porque tinha visto um filme no cinema, aí conheceu Búzios quando tinha, sei lá, uns 15 anos. Mas ele é um cara que viajou o mundo inteiro. Tipo, ele trabalhou, que nem eu, assim, bicho solto, né? Herdei isso dele. Trabalhou aí, conseguiu um barco, aí foi até Dinamarca e trabalhou muitos anos na Dinamarca e depois trabalhou como guia turístico, aprendeu a falar um monte de idioma. Foi uma história muito... Meu pai é muito doido, né? Essa coisa da independência eu também aprendi muito com meu pai. Exemplos diferentes do meu pai e da minha mãe, mas exemplos super fortes. Você falou de onde que ele é, da Argentina? Meu pai é da Argentina, de Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, ele é portenho mesmo, Portenho. então. Uau! E você faz essa ponte sempre por lá? Você gosta do Gosto, som? mas faz tempo que eu não vou. Eu amo folclore argentino. Tem família lá? Tenho família pra caramba, em cidade pequena lá. E uma família muito musical, que tenho um tio músico, que é um grande charanguista, com o qual eu gravei esse disco Doce Deleite, que é um disco ao vivo, cheio de participações especiais. Tem Jacques Morelenbaum, tem quem? Tem Tocaia, minha banda de forró. Tem minha irmã, Natasha Jaskalevich. Tem o Bebê Kramer, tem o Sérgio Valdez, meu primeiro professor de violão. E meu ex-namorado produzindo junto comigo. Então é um disco muito afetuoso para mim. Meu primeiro professor de violão, meu duo Bebê Kramer, minha banda, minha irmã, meu tio. É tudo. Foi muito importante gravar esse disco e tivemos uma surpresa excelente essa semana, sem a gente fazer nada, né? A gente chegou na final do Prêmio Profissionais da Música com projetos especiais com esse trabalho. Ah, que legal! E é por votação popular. Nem eu votei em mim. Eu não lembrava que eu tinha inscrito, mas eu inscrevi. Sim. E chegamos na final. Tô tão feliz. Que coisa linda! É um trabalho muito importante. Tudo isso, fugir muito do assunto, né? Voltar pro assunto que era... No Mejores, não? No Mejores. Que é um clássico cubano, né? É um clássico cubano. Queria trazer essa coisa latina, né? Sim. É porque a música argentina em si,
o folclore argentino, ele não é muito pop, ele é mais triste, ele é denso, coisa que eu amo. Drama. Drama, é Sim. tango, é drama. Você tem algo forte até no seu canto, né? Que é, assim, de interpretar, mesmo, de sentir. Eu sinto que você interpreta quando você canta. E o teatro na sua vida? Tem o circo na sua vida, Tem né? teatro, tem circo, tem tanto de coisa. E tudo faz parte, assim, eu acho que da artista que eu sou hoje em dia. E essa dramaticidade argentina, com certeza, faz parte do meu canto. E também Elis Regina, né? Elis Regina também, tá? E também Elis Regina na veia. E No Melhor, isso faz parte dessa seleção. A gente fez uma versão com a letra totalmente diferente, só manteve o refrão, né? A letra é minha, mas na época eu namorava Martins. E aí ele me ajudou também uns pedacinhos de letra. Martins, o músico pernambucano. Exatamente. Grande Grande compositor, Martins, grande sim. Martins e maravilhoso. Grandíssimo artista. Ele era o namorado? Ele era o Não. Ih, namorei, Não. foi tanta gente. Eu tava pensando se esse disco foi inspirado em uma pessoa ou se em vários amores, porque ele tem uma pegada muito de paixão, né? De tesão mesmo. Aham. Ele fala sobre isso. É um álbum sensual, tem uma sensualidade aí. É muita gente, é muita gente. Tem um ex-namorado que tem 2 músicas, o resto é um pra cada um. E para cada uma, tem de tudo. E realmente eu sou muito namoradeira. Que bom. E aí tem essa coisa, esse No Melhores foi uma versão que realmente eu tinha terminado um namoro que eu tava escutando, sinceramente, namoro difícil. E eu tava meio de saco cheio. Aí eu comecei a escrever, tive uma conversa difícil com esse ex-namorado, que eu achei que ia ser uma conversa conciliativa. Foi um saco. Aí eu falei, cara, meu Deus do céu. Fiquei puta, assim, porque na hora é foda. Eu sou aquela pessoa que vai conversando e na hora eu não tenho resposta pra dar. Aí eu chego em casa e falei, eu deveria ter falado isso, Ela Aí- escreve uma música. Aí pronto, tem essa ferramenta de compor, que bom, porque, poxa, ufa. Aí você fica com os negócios entalados e fala, vou falar tudo agora, minha vingancinha. Aí pronto, aí fiz esse No Melhores, que é bem essa coisa de, no final você falou das frases de efeito aqui quando a gente estava no intervalo? Sim. E aí tem uma frase de efeito que fala, tem num livro um sábio ensinamento e eu levo como mandamento e pode servir para você também. As palavras dizem, ame o próximo, que a fila anda rápido. Solteiras quero ouvir o amém. E é o momento que o show vira uma igreja. Que a galera fica, amém! E assim, é curioso, a gente tá falando de solteiras, quero ouvir amém, tal. Como tem mulher que quer estar solteira hoje em dia, né? Pois é. Que não quer estar num relacionamento, que não quer se prender. Muitas, assim, eu digo de várias gerações, tá? Não é só da geração dos 40, dos 50, mas também dos 30. É isso, não querem homens ciumentos, não querem ninguém pegando no pé, querem ser livres. Que mudança é essa? E o mais curioso é que eu já vi também pessoas, senhoras, assim, que ficam viúvas. As senhoras viúvas... Ai, gente, vai falar, mas quando fica viúva, a vida inteira casada, ficou viúva, tudo bem, perdeu o companheiro, sofreu, mas depois que passa o sofrimento, tem tantas... Rejuvenesce, fica bem, né? Rejuvenescem, dizem que é a melhor fase da vida, que a vida está começando agora, então assim... É porque a gente foi ensinada a cuidar, né? Então, socialmente, o homem é uma pessoa que a gente fica ali, torcendo pelo sucesso, jogando junto, e vamos lá, e pô, vamos. Você fica ajudando, colaborando com a carreira da pessoa e dando energia nos projetos e pensando. E é um lance que se a gente faz por nós mesmos, nossa carreira vai pra frente. Sim, a gente sim. ganha nossos espaços, mas tem uma codificação, não sei, tem no nosso chip que a gente deve se doar muito para essas relações, para as nossas relações. Então, quando você fica solteira, você ganha você, né? Você tem espaço para você, então é muito bom ser solteira. E eu, que sou uma pessoa apaixonada, eu gosto mesmo de me relacionar. Eu tenho cada vez mais tentado viver relações com o máximo que eu acredito, assim, como deve ser. E não é fácil nessa sociedade, não, porque o povo... A monogamia e o patriarcado, um negócio muito... que todo mundo acha que é o correto. Aí você fala, eu acho que é isso, isso, isso. A pessoa fala, isso é utópico. Não, isso é o jeito que eu me relaciono.
Se você não quer, aí você... Né? Agora, cada vez mais eu tenho tido essa firmeza e os limites. E esse álbum foi muito importante para estabelecer os limites. Sim. E como muda, né, tudo. Porque eu me lembro da minha juventude, eu com os meus 30 anos, eu era, assim, as mulheres sempre foram cobradas. Era como se você não tivesse um homem ao lado, você não era nada, sabe? Se você não tivesse se tivesse um parceiro do seu lado, um cara legal, enfim, podia ser qualquer cara, mas você não era nada, sabe? Assim, muita cobrança. E hoje em dia, isso me parece que mudou. Você também nas suas festas, na família, ficam te cobrando? Ninguém. Namorado, vai Minha casar, família... não casou ainda, não, mudou. Minha família tá tudo certo. Recebe cada namorado, tudo lindo, não tem nada de apego. Aí fica... Aí também essa coisa de filho, né? Todas as amigas ficam, você não quer ter filho, né? Tá ao contrário, né? Você não teria filho agora, né? Pelo amor de Deus, Mariana, não engravide. Todo mundo fica... A cobrança virou reversa. Tipo, você não faria isso com a sua carreira agora, de ter um filho, né? Eu falo, não, imagina, eu ter filho, né? Se eu quiser, vai ser um... Mas é isso, mudou muito, realmente. A coisa do... E das mulheres se apoiando, né? E se acolhendo, né? Se acolhendo e realmente de você ver que suas amigas, seus amigos, eles são realmente o ponto central da sua vida, que os relacionamentos são importantes, um aprendizado enorme, tudo maravilhoso, mais ou menos, tudo pode ser maravilhoso, sim, mas que o ponto central da sua vida da minha vida, pelo menos, são as relações de amizade, de família, assim, tipo, cuidar das relações, isso é muito importante. Tinha um negócio para falar que eu esqueci aqui. Então vamos ouvir Nome Giores pra gente sentir aí, então, esse clima da solteirice feliz. Bora. Nome Giores, Marcelinho, solta o som. Problemas com os menininhos, Não me chores mais. Se você ficar chorando agora, não me impede de ir embora, mas eu vou com o coração partido. Meu destino é correr mundo afora, pois uma mulher gostosa não nasceu pra cuidar de marido. Não me chores mais. Ai, baby, não me faça essa carinha, que eu conheço essa ceninha de menino que perdeu a bola. Não quero te dar nem mais um beijo, nem servir ao seu desejo. Por favor, não me amola. Não me chores mais. E guarde o seu discurso comovente, que eu não vou jogar semente numa terra que não brota mais. Minha liberdade te ofende, eu quero algo diferente, algo assim que me preserve a paz. Não me chores mais. Tem num livro um sábio ensinamento, eu levo como um mandamento, pode servir pra você também. As palavras dizem ame o próximo, que a fila anda rápido. Solteiras quero ouvir o amém. Não me chores mais.
No Mejores. A gente ouviu essa releitura, essa adaptação da Mari Jasca no trabalho Disparada. Hoje a Mari está aqui comigo no Galeria. Você pode fazer suas perguntas também, mandar suas mensagens pelo nosso WhatsApp no 973737229. Você pode fazer suas perguntas, dar um feedback aqui sobre o álbum, se você conhece, não conhece a Mari. Ó, chegaram até aqui, Mari. Olha só que legal. Oi, Mari. Aqui é a Luísa, de Belo Horizonte. Que bom, estão ouvindo a gente pelo aplicativo. Ai, meu Deus. Essa entrevista está sendo maravilhosa. Eu estou gostando muito de ouvir sobre o seu álbum. Agora, a pergunta que não quer calar. Quando que você vem fazer show aqui? Estamos esperando você. Eu quero muito fazer show em BH. Eu já fui com outras bandas algumas vezes a BH. É sempre uma delícia. O povo é muito receptivo. Tem uma receptividade para canção. É tudo que eu quero fazer BH. A gente está construindo devagarinho, assim, tijolinho por tijolinho, para chegar bem bonito, fazer turnê, rodar mesmo Brasil. Esse ano é um ano de muitas conquistas, assim. E tá rolando, né? Meu Deus! Qual que é a música mais ouvida do álbum? Assim, número de plays. É difícil, né? Porque tem duas que foram lançadas antes, mas a que tá performando melhor desde o começo do álbum é Ladeira do Castro. Mas Amor Maré, que tem mais play. Istambul é a segunda que tem mais play. Tá. Ó, mais um aqui. Sou o Pedro, do centro de São Paulo, acompanhando vocês. Curtindo muito o som, não conhecia. Parabéns. Ah, muito obrigada, Pedro. Que legal, gente. Manda mais mensagem. 973737229. Mari, vamos voltar um pouco lá para trás? Eu quero conhecer um pouquinho da sua história na música, da sua trajetória. Quando que você entendeu que a música seria a sua forma de se expressar no mundo? Demorou. Assim, demorou. A gente tem essa coisa imediatista, né? Teoricamente ainda sou jovem, mas eu comecei muito cedo a fazer... A gente morava perto de uma casa de cultura onde tinha um monte de projeto social. Então, aos 6 anos eu já fazia aula de dança, aí aos 7 entrei no circo e no teatro... que eu levava muito a sério mesmo, minha vida era circo e teatro. E aí o teatro acabou em Búzios, eu fiz um curta, era um professor excelente chamado Rodrigo Portela, que hoje em dia é diretor de peças que são grandes sucessos. Eu tive essa sorte enorme, assim, da minha formação artística ser toda em projeto social e muito, muito profunda, assim, sabe? O circo foi muito importante para mim. Foi o que me fez poder ser artista, me deu a coragem de ser artista de rua. Então, eu tenho muito orgulho de já ter sido artista de rua há muito tempo, de passar chapéu. Sou uma ótima passadora de chapéu. As pessoas têm vergonha, mas eu passo um chapéu como ninguém. Eu sou especializada em passar chapéu. Fiz metrô há muito tempo. Olha só que legal. Mas eu fiz um monte de coisa e não tinha feito música. Aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu machuquei bem sério meu joelho esquerdo, passei alguns meses de muleta. E já tava meio, assim, difícil, porque o circo era assim, eu já adolescente muito louca, já tava dando meus rolês, fazendo tudo, tava doidinha. E aí o pessoal do circo era muito exigente com o corpo, porque você, para atuar em alta performance, você tem que realmente, não pode beber, não pode sair e dormir tarde. É uma vida dedicada a ter uma saúde física excelente, né? Mas foi ótimo. Tudo que eu trabalhei muito tempo com circo, com teatro. Foi na pandemia mesmo que eu fiz um corte que eu falei, não, eu consigo só com música. Eu consigo só com música. Porque até então eu fazia musical, viajei, fiz turnê, morei no Oriente Médio com circo, sendo contorcionista. Fiz várias coisas assim... Uau! Uau, muito aleatório. Coisas aleatórias. Já fui bailarina do Caldeirão do Hulk. Nem você sabia dessa, né, Eric? É muito aleatório. Coisas um pouco... eu fiz de tudo mesmo, de garçonete, enfim... Eu fui gerente de pousada, fiz tanta coisa que eu acho que no final tudo faz sentido agora, sabe? Essa coisa de tocar na praça e você leva a caixa de som, você mexe na mesa, você passa o chapéu, né? Sim. Essa coisa, tudo isso foi muito importante na minha construção para agora. E a música mesmo, assim, o instrumento entrou quando? Eu machuquei meu joelho, aí fiquei bem depresinha, né? Porque circo era tudo que eu conhecia, que tudo ocupava a minha vida.
E aí fiquei meio mal, aí eu pedi, de 15 anos de aniversário, um violão de presente. E aí meus pais me deram de presente de 15 anos um violãozinho Janine Estudante, uma Janine, fofura. primeiro, né? Eu também tive um Janinezinho. Ele tá até hoje lá em Búzios. Ele virou meu violão de praia, para grandes momentos e emoções. E aí eu comecei a tocar. Eu estava no ensino médio e estudando em escola pública lá em Búzios, uma população muito evangélica, metade da turma argentina, metade da turma evangélica. E os argentinos não costumam ser tão evangélicos lá, mas os evangélicos são excelentes músicos, né? Em geral, né? Porque vem uma formação da igreja, assim. E como Búzios não tem cultura musical, a cultura musical vinha da igreja. Não estou falando que não tem uma cultura musical. Tem pouco. Não tinha na escola, não tinha aula, não tinha muito show, muito baile. Então, na minha época tinha muito pouco. E meus pais também não são muito da música. Então, quando eu fui para a escola, eu pedi um violão, porque eu já via a galera tocando, eu ficava só olhando assim. Aí eu levava o meu violão, sem saber nada, e ficava assim. Aí quando alguém tirava um violão, eu... me ensina esse acorde. Que legal, que legal. E eu já tinha essa musicalidade cantando. Tá. Então a galera me aceitava assim e me ajudava, eu aprendendo ali com maior dificuldade. Aí a galera, meu Deus, é muito branca. Eu tentando pegar os swings, que a galera, pô, super swingada, tocando Djavan. E eu, ai, meu Deus. E eu, na maior dificuldade, mas a galera muito generosa. Então eu aprendi música com os meus amigos. Café. Até hoje, quando eu vou para Búzios, a gente está sempre junto. Davi Salgado, outro amigo, que foram os amigos que eu fui olhando assim, eles foram me ensinando e foram muito importantes para minha formação musical. Eu só fui ter aula de música na hora de entrar na faculdade, assim. De música também? Hã? Você entrou na faculdade de música? Entrei na faculdade de música, mas eu não sabia ler nada de partitura. Eu fiz, sei lá, umas 4 aulas com esse grande violonista Sérgio Valdeios, que eu não sei... O tamanho da minha sorte ter aula com esse homem. Que legal. Quem puder ir procurar... que já fazendo o merchan do meu professor. É que ele mora na Suíça hoje em dia, mas ele... Complicou. Ele fez um disco dos discos que eu mais escutei na minha vida, que chama Canela, do Mahogany. É um quarteto de violões, sim, e ele era um arranjador. É um disco com Renato Braz, enfim. Sim, quarteto Mahogany. Caço. Gigantes também. Enfim, imagina, eu tive aula com esse homem, de violão, sem nunca ter estudado nada. Ele foi super generoso e, enfim, me ensinou muita coisa de repertório latino-americano. Nessas poucas aulas, ele conseguiu me passar tanta coisa que é coisa que eu tenho para estudar até hoje. Não, e a música ficou séria na sua vida, né? Você já tem mais de 10 anos de trajetória na música. Eu li aqui também, né, na divulgação, que você já abriu shows para grandes nomes da música, como Alceu Valença, Lenine. Como é que isso aconteceu, né? Como você chegou a abrir o show para esses caras, não é pouca coisa, né? Não, foi com bandas, né? Ainda não com o meu trabalho solo. Meu trabalho solo eu lancei no final do ano passado. Sim, com banda, mas não importa, você estava lá. Muito a rua do Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém. Comecei a fazer metrô musicalmente, né? E ir em forró, frequentar muito o universo do forró. Então, foi por aí que a coisa foi começando a se desenrolar, os caminhos. Forrozeira e tocando no metrô. Fui conhecendo pessoas. Aí o forró da Taylor já era uma roda de forró na rua, que acontecia lá. Esse nome é ótimo, né? Forró da Taylor. Era na escadaria da Taylor. Tá. Aí todo mundo acha que toca Taylor Swift. Eu era a única mulher do grupo. E aí também todo mundo, oi, você que é a Taylor? Mas não, era... Aí parecia que eu era a Taylor, do forró da Taylor. Mas não, é um grupo muito querido. Aprendi muito de fazer show, de muita coisa. A gente fez muita coisa. A gente... Né? Essa coisa, Lenine, Alceu, mais quem? Geraldo Azevedo eu fiz com outro grupo de forró, que eu tinha 2 outros grupos, já abri para o Geraldo Azevedo 2 vezes. Então, no forró foi um ambiente que me deu tudo. Sim. Foi quando eu consegui sair da rua para começar a fazer baile e palco, e tirando as coisas do teatro musical, assim. Então, o forró me deu ali, eram bailes intermináveis, 3 sets de 1 hora. Aí, quando eu pegava 2, 3 shows para conseguir pagar as contas, fazia 5, 6 sets de 1 hora num dia. E fui pegando esse pique, essa casca de fazer baile. Aí fiz muito baile, tive muita banda de baile, fiz casamento. Baile foi um negócio, foi uma grande escola de canto para mim. E também tive um grande mestre, guru, querido da voz, que chama Marcelo Rodolfo,
que eu fiz umas aulas pagas, aí fiquei sem dinheiro, aí ele me adotou. Falei, Marcelo, ele, não, venha. Professor de Juliana Linhares, professor de muita gente, assim, um cara muito especial. E ele é mais que professor, ele é um mestre, assim, de generosidade de coração gigante, sabe? Um grande mestre. E aí eu tenho uma pessoa também para agradecer muito nesse sentido da música, que eu acho que sem ele também as coisas não teriam acontecido mesmo. Uma pessoa que me mantinha ali quando eu meio louquinha, ele... Minha filha, respira por aqui. Vem. E ele é demais. Você citou a Juliana e eu tô aqui pensando, né, em você, na Juliana, Fitch, que conhecia há pouco, Josiara. Nossa, tem tanta mulher assim, dessa nova cena que é tão incrível essa cena. Eu queria que você me falasse um pouco, né, como que você enxerga essa cena musical contemporânea com esse recorte feminino, porque é muito poderoso, né? Tá muito maravilhoso. E são autoras, né? São mulheres autoras, são mulheres produtoras que têm o domínio de suas produções. Uhum. Só de ser citada no meio desse povo aí, pra mim já é uma grande honra, porque eu sou muito fã de todas e tenho sorte de ser amiga de todas. Todas essas que eu... Fitch, meu grande amigo, grande compositor, uma voz muito especial, uma presença artística muito especial. Me identifico muito com o Fitch, porque ele veio do teatro, né? E Juliana também. Juliana também, sim. Juliana é formada em direção teatral. Eu morei com Juliana já no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, quando eu fazia metrô. Então, é uma amiga muito profunda minha. Tá voando também. Juliana não tem como não voar. É um negócio, voando, assim, muito sério. Todos esses nomes que você falou são pessoas muito sérias na música, pessoas muito... que o caminho é muito brilhante. Eu vejo... Só de ser citada junto, eu já fico totalmente honrada. Josiara, com o violão dela, nossa, impressionante. Impressionante. As músicas, esse disco novo. Tá lindo o disco novo. Lindo, eu tenho tocado bastante. Também é outro que eu tô ouvindo em loop. Coisa linda. Mari, chegamos ao final já. Não acredito! Eu tô olhando aqui, já tá no final, a gente ainda vai tocar a última, Amor Maré. E eu quero que você faça, então, esse convite para a turma te assistir amanhã. Né? Amanhã tem uma concorrência grande, hein? Amanhã tem Gil também. Né? Nossa! Eu fui nesse show, viu? Você foi, eu vou amanhã. Eu não vou poder te assistir. Tudo bem, eu não parei de chorar. Leve seus lencinhos para pegar essas melecas que vão sair do nariz, porque é muito lindo, que coisa. Sim. Enfim, essa competição nem existe, né? Queria eu um dia ter um pedacinho dessa coisa inteira que é o Gil, é um negócio, Nada né? é impossível, meu amor, nada é impossível. Vou fazer o convite, então, humildemente, do lado do show do Gilberto Gil, mas amanhã tem um show muito especial para mim e vai ser uma noite que eu tô sentindo que vai ser muito linda. É um show de duo, eu e Bebê Kramer, com participação de Mônica Salmazo e Agnes Nunes. É uma alegria enorme. Você querendo ir lá, vai ser uma alegria maior ainda. O repertório? Repertório é um repertório mais garimpado Latinoamérica. Tá. Músicas brasileiras, músicas autorais, mas tem esse garimpo mais voltado para esse recorte latino-americano. Enfim, para quem conhece Oración del Cremanso, Naranjo en Flor, Pajarillo Verde, e também coisas de Gonzaga como Dengo Maior, coisas de Ginga. Tá lindo esse repertório, eu amo. Amanhã, que horas você entra no palco? Sobe ao palco? 10. 10 da noite. E ainda dá pra fazer aquele happy hour gostoso lá. Abre às 8 a casa. Maravilha. É muito linda essa casa. Se você nunca foi na casa de Francisca ali na parte de baixo, vale a pena pela casa. Porque é um negócio muito lindo. É o Cine Teatro, é um ambiente maravilhoso. É uma casa que eu tô muito feliz de poder fazer um show lá. Grandes coisas da música brasileira acontecem lá. Para mim é uma grande honra. Então tá feito o convite, eu agradeço a sua presença, agradeço toda a turma aqui envolvida na transmissão do videocast, Cleison, o Beto, o Toninho, Rafael, Marcelo Nascimento que tá lá na mesa, o apoio de produção também do Leonardo Lincoln, da Sandra Vasconcelos, da Giovana Chaves, do Tomás Aguiar. Então é isso, gente. Vamos terminar então com Amor Maré, Mari Jasca, e depois essa conversa vai ficar disponível lá no canal do YouTube da Rádio Cultura Brasil, youtube.com/Rádio Cultura Brasil. Beijo, Mari. Amor Maré para finalizar. Obrigada. Beijos.
Beijo, beijo. Menino, esse teu swing causa desatino. Essa pele grossa, esse teu toque fino desorienta minha vida pra melhor. Só de lembrar do teu cheiro, do teu beijo, eu viro cachoeira. Essa lembrança é tão gostosa, mas é coisa traiçoeira. Vai apertando meu peito devagar. É que esse amor maré, toda vez que volta é mais forte, é mais real. Tô entrando nessa água, eu vou entrando inteira. Já não dou mais pé, nem tenho medo da correnteza que leva. A correnteza leva, me leva. A correnteza leva, me leva. A correnteza leva. Vou entrando nessa água, já não quero mais voltar. Me leva, a correnteza leva, me leva. A correnteza leva, me leva. A correnteza leva. Vou mais longe, mais profundo, eu já não quero mais voltar. Esse teu swing causa desatino. Essa pele grossa, esse teu toque fino desorienta minha vida pra melhor. Só de lembrar do teu cheiro, do teu beijo, eu viro cachoeira. Essa lembrança é tão gostosa, mas é coisa traiçoeira. Vai apertando meu